Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael. Eu vou trazer um tema da medicina do trabalho, um tema que está sendo muito debatido atualmente, a respeito da configuração de acidente de trabalho ou doença ocupacional, no caso das contaminações pelo coronavírus, ou seja, a Covid-19 passa a ser considerada acidente de trabalho, doença ocupacional. Então, com relação a esse tema, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente tem essa polêmica, que foi um tema que eu debati com os alunos da Faculdade de Medicina aqui de Itajubá. Foi um debate bem legal, então a gente teve muitas informações, até porque é um assunto que ainda está em desenvolvimento, então a gente vê que o tempo todo está tendo mudanças. Então a grande polêmica é essa: um trabalhador que adquire Covid-19, essa situação pode ser considerada como um acidente de trabalho? Partindo dessa questão, desse questionamento, o que a gente vai ter, a princípio, é que a gente tem que definir exatamente o que é um acidente de trabalho. De acordo com a lei, né, o artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou a serviço da empresa, né? Ou seja, uma atividade, um acidente que ocorre enquanto ele está trabalhando, tá? E isso provoca lesão corporal ou perturbação funcional, ou que pode causar morte ou perda, né, ou até redução, seja ela permanente ou temporária, da capacidade de trabalho. Esse é o conceito que está na lei, ok? Além desse conceito, a gente vai ter situações que equiparam-se a acidente de trabalho. Então, um acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido, né, causa única, mas que tenha contribuído diretamente para a morte do segurado, ou para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou mesmo produzindo uma lesão que exige uma atenção médica para a sua recuperação, também configura como um acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário, né, de trabalho em consequência, por exemplo, de uma agressão, um ato de sabotagem, né, ou até mesmo um terrorismo praticado por um terceiro, seja lá um colega de trabalho ou alguém que tem alguma desavença com esse funcionário, uma ofensa, tá? Seja essa ofensa física, né, intencional, inclusive, né, de terceiro, seja lá com uma disputa ou uma briga que seja, tá? Ato de imprudência, de negligência ou até de imperícia por um terceiro. Então, um companheiro de trabalho que está lá operando, por exemplo, uma motosserra e por um ato de imprudência acaba ferindo o seu colega de trabalho, é um acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, a pessoa que às vezes está embriagada ou mesmo que se drogou, né, e comete aí alguma atrocidade com o colega, considerado também acidente de trabalho. E situações de força maior, um desabamento, uma inundação, incêndio, né, são situações também que se equiparam a acidente de trabalho. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade também se enquadra como acidente. Então aqui está destacado até por conta disso. É o assunto que a gente está debatendo aqui, tá? Então esse item, ele vem muito a falar a respeito do que a gente está discutindo no momento. Além dessas situações, também se equiparam acidente de trabalho, acidente sofrido pelo segurado fora do local de trabalho, tá? Ou seja, numa situação bem característica, sei lá, alguém que trabalha num escritório, por exemplo, tá? Uma secretária que vai fazer o seu horário de almoço e aí sai para ir comer em um restaurante. Nessa saída ao restaurante, ela sofre um acidente, tá?
ela estando no horário de almoço dela, esse acidente é um acidente de trabalho, ok? Muito comum isso ocorrer principalmente em regiões, né, de metrópoles, às vezes que trabalham em escritórios pequenos ou compartilhados e o almoço é feito num restaurante próximo à empresa, tá? Isso é bem comum. Outra situação que se equipara, a execução, né, de uma ordem, né, ou mesmo a realização de um serviço que seja solicitado por alguma autoridade da empresa, e aí esse funcionário venha a sofrer um acidente, também é considerado um acidente de trabalho. Prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, né, para evitar algum prejuízo ou proporcionar algum proveito, também pode ocorrer aí uma equiparação a acidente de trabalho. Viagem a serviço da empresa, seja ela realmente a trabalho ou às vezes até uma viagem para a pessoa ter uma melhor capacitação ou fazer algum curso, se ocorrer que seja lá um acidente com um meio de locomoção, né, ou um ônibus, ou mesmo um acidente de avião, e isso é considerado um acidente de trabalho, tá? Porque ele está a serviço da empresa, ele está por conta de uma atividade da empresa. E o acidente de trajeto, né, no percurso, seja da residência para o trabalho, ou do trabalho para a residência, é o acidente de trajeto, que voltou a valer, né, recentemente. Em nota, uma coisa muito importante em relação ao acidente de trajeto. Se ocorrer, né, pelo segurado, de interesse pessoal dele, algum desvio, alguma alteração no percurso habitual, deixa de ser acidente de trajeto, então deixa de ser acidente de trabalho. É aquela situação típica da sexta-feira, final de expediente, ele sai do trabalho, em vez de ir diretamente para casa, ele para fazer um happy hour em algum local. E aí ali sofre um acidente ou alguma intercorrência. Tá? Isso deixa de ser um acidente de trabalho. Muito bem. Não podemos esquecer que, ao lado desses conceitos e essas caracterizações, o acidente de trabalho típico, né, expresso por determinação local, legal, as doenças profissionais e ocupacionais equiparam-se também a acidente de trabalho. Então, se a gente for ler no artigo 20 da Lei 8.213, teremos lá doença profissional, que é a tecnopatia, que é assim entendida como aquela produzida, desencadeada, né, no exercício de trabalho peculiar, aquele trabalho típico, né. Então o minerador que ele lida com sílica, né, vai adquirir tem a possibilidade de adquirir a silicose, ou que trabalha lá com asbesto, asbestose, tá. Então essas são doenças bem características dessas situações peculiares. Além disso, temos também a doença do trabalho, a mesopatia, são aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais, mas está relacionado diretamente à condição do ambiente. Então, ou seja, é uma atividade que não é causada diretamente pela o exercício do trabalho em si, mas pela condição ambiental. Então, um exemplo bem característico é a perda auditiva induzida por ruído, né, ou as tendinites por conta do risco ergonômico, ok? Além das configurações, né, equiparações do acidente, tem as situações que não são consideradas doença do trabalho ou não venham a ser acidente de trabalho. São elas: doenças degenerativas, as que são inerentes a um grupo etário, um exemplo de uma possibilidade, caso de uma demência, a que é produzida, que não produz a incapacidade laborativa também não é considerado aí doença ocupacional. E aqui destacado uma situação que a gente tem que ver com muito cuidado. No caso da doença endêmica, adquirida por um segurado, que é habitante dessa região, em que é desenvolvida essa doença endêmica, ela não é considerada acidente de trabalho ou doença de trabalho, salvo se houver comprovação de que é resultante de uma exposição, um contato direto, né, determinado pela natureza do trabalho. Isso é muito importante, tá?
Vejamos aqui algumas situações, então. A situação primeira aqui, número 1, o funcionário que mora e trabalha em São Paulo e, eventualmente, vai ter que fazer um trabalho no interior do Amazonas e lá adquirir a malária. Essa situação é considerada um acidente de trabalho? Na número 2, funcionário que mora e trabalha no Rio de Janeiro e adquire dengue. É uma situação considerada acidente de trabalho? A situação número 3, um médico que mora e trabalha em Itajubá, aqui no sul de Minas, onde fica a nossa faculdade de medicina de Itajubá. Ele é encaminhado para fazer o atendimento em uma comunidade no interior de Alagoas e lá ele adquire esquistossomose. Essa situação é considerada um acidente de trabalho? São situações bem diferentes e que realmente geram dúvidas, né? Então, analisando uma a uma, a primeira situação, a gente vai ter aí o funcionário que mora e trabalha em São Paulo, uma região onde não tem a situação de malária endêmica. E quando ele vai trabalhar no interior do Amazonas, ele acaba adquirindo malária. Veja bem, a malária é uma doença endêmica dessa região. Se você retira o funcionário que não está exposto a isso e leva ele para uma situação de exposição e ele adquire, é considerado um acidente de trabalho, porque você está expondo ele a esse risco, tá? O ambiente natural dele não tem essa exposição. Na situação número 2, o funcionário que mora e trabalha no Rio de Janeiro e adquire a dengue. A dengue é uma doença endêmica dessa região no Rio de Janeiro e, aliás, é uma doença que é endêmica em várias regiões do nosso país. Nesse caso, como o Rio costuma ter muitos casos de dengue, ele adquirir a doença nesse ambiente não é um acidente de trabalho, porque é uma doença endêmica daquela região. Então ele poderia adquirir isso tanto num momento de lazer, né, passeando, por exemplo, por algum parque e tudo, e poderia também adquirir no trabalho. Então não há como configurar isso, portanto, não é considerado um acidente de trabalho. Agora, o médico que mora aqui no interior de Minas, em Itajubá, e vai fazer um trabalho de atendimento no interior de Alagoas e acabar adquirindo esquistossomose. É uma situação muito parecida com a primeira. Então, ele está numa região que não é endêmica de esquistossomose e vai para uma situação que é endêmica. Ainda que a esquistossomose fosse uma epidemia lá no interior de Alagoas, você está retirando esse funcionário de um local onde não tem essa doença e expondo ele a essa situação. Portanto, é um acidente de trabalho, ok? Diante dessas conceituações do que é um acidente de trabalho, do que se equipara a um acidente de trabalho, a gente tem essa medida que é atual, tá? Então, se a gente analisar, ela realmente é agora de 22 de março de 2020, a medida provisória feita pelo governo com a intenção de nortear as decisões e poder, assim, realmente trazer uma forma de como lidar com a pandemia de coronavírus. Então, o governo lançou essa medida provisória e dispõe aí de medidas trabalhistas, principalmente, para o enfrentamento da calamidade, tá? Com isso, essa medida provisória, ela trouxe diversos artigos e ali mostrando possibilidades ou alternativas para poder lidar com essa parte trabalhista. Só que em um desses artigos, o artigo 29 da medida, ele foi redigido de uma forma que deixou uma polêmica muito grande. O artigo 29, ele diz o seguinte: nos casos de contaminação pelo coronavírus, né, com consequência de Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante
comprovação do nexo causal. Isso gerou um rebuliço pela forma como está escrito, né, e essa interpretação, né, ela traz uma polêmica. Por quê? Ela vai de encontro ao que já está previsto na nossa lei, na Lei 8.213. E isso gerou uma insegurança jurídica, né, muito grande. Porque o que quis dizer aí esse artigo? Ele coloca o ônus da prova na conta do infectado, ou seja, aquela pessoa que foi infectada, ela vai ter que comprovar que foi contaminada aí, no ambiente de trabalho. Então esse ônus fica todo por conta dele de comprovar isso, para que isso passe a ser um acidente de trabalho. Uma situação muito difícil, né, se a gente pegar um caso prático, né, pensando aí num técnico de enfermagem, por exemplo, que trabalha, né, num hospital que há atendimento, né, de pessoas com suspeita ou mesmo com o Covid, e aí ele vem a adquirir essa doença. Nessa circunstância do artigo 29, ele não seria considerado um acidente de trabalho, a menos que esse técnico de segurança conseguisse comprovar que ele atendeu realmente um paciente que estava positivo para a Covid-19, e isso realmente ser comprovado, né, documentado. Do contrário, não seria um acidente. É muito difícil, porque às vezes uma pessoa que, mesmo que seja o técnico, né, atendendo, por exemplo, num pronto-socorro, existe diversos atendimentos ali que ele não vai saber se a pessoa está infectada ou não. E por mais que ele tenha todos os cuidados, ainda assim existe a chance de se contaminar. Então, esse artigo ele deixa essa brecha, né, e essa dúvida, tá? E por conta disso gera muita confusão. Talvez a forma que abrandasse aí, né, o artigo da forma como ele está, seria a gente colocar ou acrescentar a seguinte maneira: então, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a não comprovação da adoção, né, de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador pelo empregador. Aí sim, ficaria mais justo, né? E a aplicabilidade disso seria muito melhor. O que a gente percebe, né, ao deparar com esse artigo, é que talvez o objetivo dessa medida fosse fazer com que os afastamentos previdenciários pela Covid não gerasse, de certa forma, um aumento na tributação das empresas, já que isso poderia majorar a contribuição previdenciária, aumentando o fator acidentário de prevenção, o chamado de FAP. Aqui um parênteses do que é esse FAP, né? O FAP ele é um instrumento aí de promoção, né, de incentivo mesmo para as empresas, para que adotem medidas de prevenção dos acidentes, e com isso eles recebem como se fosse um bônus, um prêmio mesmo, né, do governo, diminuindo a taxação, né, a contribuição aí previdenciária. Então a consequência de um acidente, né, num caso desse tipo, é que um acidente dessa forma, ele pode não só trazer consequências, né, para pessoa que sofreu esse acidente, a empresa também, já que ela vai ser responsabilizada pela Constituição. Então, partindo disso, além da indenização, né, que vai ser paga aí no caso de um dolo ou de culpa, né, da empresa, o encargo que vai incidir no empregador, ele ajuda a financiar esse benefício do acidentado, né. Então ele ajuda a custear o benefício do INSS que o funcionário acidentário vai receber. E esse valor ele vai ser calculado por uma equação, uma multiplicação aí, né, do valor da folha de pagamento,
na alíquota de risco ambiental do trabalho, e isso vai variar uma porcentagem. Essa variação vai depender justamente desse FAP. Né? Esse fator é que vai poder variar aí de 1 a 3% de acordo com o tipo de prevenção que a empresa tem. Então, isso vai implicar aí, né, no custeio mesmo, no gasto da empresa para pagar ou para fazer essa contribuição previdenciária. Né? Então, o fator acidentário de prevenção ele é muito importante por esse sentido, tá? De incentivar a empresa a seguir as normas e pôr da melhor forma possível a segurança do trabalhador. Ah, diante de tudo isso, dessa confusão, né, uma coisa que veio a surgir logo depois que houve essa polêmica foi a medida que o Supremo Tribunal Federal aplicou, trazendo então a suspensão de 2 artigos dessa medida provisória. Então, em uma decisão liminar, no dia 29 de abril, eles suspenderam o artigo 29 e o artigo 31 da medida provisória. O artigo 29, que é esse que a gente acabou de discutir, que considerava, né, como não doença ocupacional o Covid. E o artigo 31, ele acabava limitando a ação dos auditores. Ou seja, o auditor fiscal, ele não teria poder de autuar com multa, né, ou alguma coisa mais intempestiva durante o período da pandemia. Isso também caiu, porque o Supremo entendeu que isso seria abrandar, então, muito as empresas que poderiam aproveitar da situação e não cumprir as devidas providências de segurança, de prevenção. Então, foi um artigo também que foi suspenso, tá? Essa suspensão também gerou um rebuliço, principalmente na imprensa. Né? Muita gente comemorou isso, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo. Ah, foi divulgado, né, que o Covid, então, passaria a ser a doença ocupacional, né? Mas foi colocado isso de uma forma muito simplória, muito geral, e na verdade não é bem assim, né? O que a gente tem com a suspensão desse artigo é que o que? Na realidade, o que alterou a suspensão foi inverter o ônus da prova. Ou seja, o trabalhador que antes, no caso de ser infectado, tinha que comprovar que foi infectado, ele não terá mais essa preocupação. Esse ônus agora passa a ser do empregador. Ou seja, o empregador que vai ter que se preocupar em provar que ele está adotando todas as medidas de segurança, de higiene no trabalho, de prevenção, fornecendo os EPIs adequadamente, né, e procurar outras formas que o trabalhador pode ter se contaminado. Então isso ficou por conta do empregador, tá? Então, o empregador ele vai ter que comprovar que realmente a enfermidade não foi contraída no trabalho, tá? Essa foi a grande sacada, a grande diferencial aí com a suspensão desse artigo. Então, em cima disso, o que a gente tem é que retorna, então, a valer como era antes. Então, a lei voltou. Então, se a gente olhar aí o artigo 21, inciso 3, é, equipara-se também acidente de trabalho, para efeitos da lei, doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Então, eh, isso que já estava redigido voltou, então, a valer. Mas, mesmo com essa suspensão, não quer dizer que a exigência, né, de se
ter provas para comprovar esse nexo de causalidade, ela continua existindo, ela não foi, abolida. Não é porque a pessoa adquiriu Covid que automaticamente passa a ser um acidente de trabalho, ele tem que ter uma comprovação disso, tá. E para a gente estabelecer esse nexo, a gente tem que pensar e relembrar algumas coisas, né. Eh, Antes até disso, uma coisa que muita gente já me questionou, qual que é a grande sacada então de voltar o do Covid realmente ser um acidente de trabalho? Qual que é a vantagem disso? Eu coloco aqui 8 coisas que realmente são importantes do Covid ter a possibilidade de ser um acidente de trabalho. Primeira coisa, que a estabilidade, né, fica determinada, sendo um acidente de trabalho. Então, a pessoa que, sofre o acidente, assim que encerra o benefício acidentário, ele tem 1 ano de estabilidade no emprego. Então, a partir do momento que encerrou 12 meses, ele não pode ser demitido, né. Isso é importantíssimo para a pessoa se estabelecer, né, e recuperar aí o prejuízo. Segunda coisa, o empregador, durante esse período, ele é obrigado a depositar o fundo de garantia. Então, é uma obrigatoriedade, mais um direito aí que o trabalhador vai ter, no caso acidentado. Uma outra coisa muito importante, terceira vantagem aí, por assim dizer, o trabalhador, ele não vai precisar ter aquela carência de 12 contribuições para poder receber o benefício, quando for um acidente de trabalho. Então, é uma forma, de que ele não tenha esse prejuízo, né, que é uma exigência, por exemplo, quando é um benefício por auxílio-doença. Se ele não tiver as 12 contribuições, ele não recebe esse benefício. No caso do acidente, ele recebe. Quarta vantagem, vai haver um impacto no FAP da empresa, ou seja, vai ter uma majoração, então aquela porcentagem de contribuição vai aumentar. Então a empresa vai ter que pagar mais, ela tendo mais acidentes. Quinta coisa que a gente tem que, ter em mente, é uma situação rara, não é muito comum, mas é uma possibilidade. Ou seja, há possibilidade de enquadramento como crime, no caso de um acidente. Ou seja, você expor o trabalhador a um risco iminente é uma possibilidade de ser enquadrado como crime e assim ser julgado realmente como um crime, tá? Desde que configure um acidente de trabalho. Gerar multa, né, diante da inspeção do Ministério do Trabalho. Então, a ocorrência do acidente, ela pode, né, alertar para uma inspeção do Ministério e, havendo a inadequação, a empresa vai receber multa. Pode também gerar uma ação regressiva. Então, no caso aí de se ter realmente a comprovação da inadequação, de não ter os cuidados aí com a prevenção do acidente, e o custeio da previdência com esse empregado, ele pode vir a ser reembolsado pela empresa, ressarcindo todo o gasto que a previdência teve com esse acidentado. É uma outra possibilidade. E além de tudo isso, pode dar ensejo a indenizações devido ao acidente. E uma dessas indenizações é a chamada indenização em ricochete. A indenização em ricochete é aquela indenização quando, por exemplo, o líder da família, né, sofre um acidente e ele que é o provedor, enfim, ele que traz a renda para a família, e aquela família, por conta dele ter sido acidentado, fica à mercê disso. Então ela não consegue ter aquela renda mais. Então pode ocorrer, da pessoa acidentada receber a indenização e receber uma indenização para poder abastecer, enfim, suprir essa família que dependia do acidentado.
Então veja que existe aí os direitos, né, importantes que, se realmente o artigo 29 fosse à frente, poderia aí, ser retirado esses direitos aí do acidentado. Muito bem, vou trazer aqui mais alguns casos especiais para a gente discutir e entender a consequência. No caso de 2 funcionários de um supermercado que adquire o Covid-19, e aí, ouvindo, né, que eles: "Ó, somos funcionários da linha de frente, a gente está no serviço essencial, vou exigir que o médico de trabalho abra o comunicado de acidente de trabalho, ou seja, abra a CAT". Você, como um médico daquela empresa, emitiria o CAT? Veja que situação peculiar e que não é rara. Outra situação, o médico que trabalha em 3 hospitais diferentes e vem adquirir o Covid, ele, eh, tem direito a solicitar o CAT se adquirir o Covid? Qual o hospital que vai emitir o CAT? Ou os 3 hospitais têm que emitir o CAT? Então, veja, são situações, bem diferentes aí, mas que existe uma grande possibilidade de ocorrer, né. Então a gente voltando aqui, nessa situação número 4, a gente vai ter que analisar realmente a situação e procurar investigar, né, qual foi a origem da contaminação. Então vai cair toda aquela investigação para ver qual que é o nexo. E aí, realmente, estabelecendo o nexo, você emite o CAT. Mas se não for estabelecido, não tem obrigatoriedade de você abrir um CAT, já que você não estabeleceu um nexo. E na situação 5, essa sim é uma situação muito complicada, que realmente não tem resposta ainda. O médico ali, da onde que foi que ele adquiriu a Covid? Qual dos 3 hospitais? Né? Então você vê que são situações que ainda não tem uma resposta pronta, não tem uma definição certa, não tem uma receita de bolo para responder. Vai caber aqui o bom senso, a investigação disso. Pensando nisso, a gente vai ter então esse grande questionamento. E o que a gente tem que lembrar é o seguinte: os profissionais de saúde, esses realmente estão diretamente em contato com pacientes, então há essa possibilidade, esse risco aumentado de contágio, né, ele é real, tá. Então essa exposição ao agente nocivo, ela é habitual, ela é intrínseca, é da natureza da atividade. O médico está, exposto a isso, né. Então a gente tem que levar isso em consideração, a gente não pode deixar ou se comparar isso a outras profissões. Claro que vão ter outras profissões também que vão estar expostas, mas, essas dos profissionais de saúde, ela é intrínseca, é uma coisa realmente da própria função. Mesmo que o funcionário ali, que trabalha na área de saúde, ele não esteja fazendo procedimentos, mas ele tendo contato com os pacientes, ele está exposto. Então, o profissional, no exercício da sua atividade, a chance dele contrair é muito maior, né. Outra coisa, relembrando que na lei, a gente já tinha isso, no artigo 20, parágrafo 1º, que não são consideradas doenças do trabalho a doença endêmica adquirida pelo segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, já está falando na lei, se a pessoa tem contato direto, está exposta, né, àquela situação, ela é comparada a um acidente de trabalho, né. Então, nessa situação de pandemia, que é uma situação nova, realmente é uma situação diferente, é uma excludente, é uma coisa que não é o habitual nosso, uma coisa nova que surgiu. Então a gente vai com bom senso e com muita informação tentando adequar ela ao que a gente tem. É muito importante e que a gente tenha então
esse sentido de investigação para os casos. Não é uma coisa automática. O nexo causal da doença, e o trabalho, ele vai ter que ser investigado, mesmo nos profissionais de saúde. É lógico que a possibilidade é muito maior nos profissionais de saúde, né, mas mesmo assim merece a investigação, tá, para que aí registre isso em prontuário, faça a abertura do CAT e siga todo o procedimento legal disso daí. É importante a gente lembrar, falando em nexo, que a gente tem 3 tipos de nexo. A gente vai ter o nexo técnico individual, o nexo profissional ou nexo do trabalho e o NTEP, o nexo técnico epidemiológico. Falando um pouquinho deles aqui, para a gente relembrar, a gente tem o seguinte: o nexo técnico individual é o acidente típico, né? Também pode ser considerado como um acidente de trajeto. Então é aquele acidente em que o funcionário estava operando uma máquina, houve um descuido e acabou correndo, por exemplo, machucando e tendo uma amputação do membro superior, um exemplo, né? Ou o acidente que ocorre no trânsito, no deslocamento do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Esse é o nexo técnico individual, o acidente típico. O nexo profissional ou o nexo do trabalho, ele vai ocorrer de acordo com o artigo 20, sendo que o profissional está numa lista chamada lista A, então é aquelas doenças típicas que a gente falou, as tecnopatias, então silicose, asbestose, enfim, e as outras. E o do trabalho está na lista B, então as doenças mesopatias, doenças gerais, né, seja lá a perda auditiva, tendinite, psicopatias, tá? E o outro tipo de nexo é o nexo técnico epidemiológico, chamado de NTEP, que poderia também ser chamado de nexo estatístico, porque ele é um cruzamento de dados estatísticos. Então, pega-se o Código Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, e todos os CIDs que foram gerados diante daquele CNAE. Com isso, eles fazem uma estatística e vê qual é a maior possibilidade de CIDs, né, Código Internacional de Doença, dentro daquela atividade. Então, é um outro tipo de nexo. Para a gente conseguir fazer um estabelecimento adequado do nexo, algumas etapas são muito importantes, principalmente nessa situação que a gente está falando. A primeira delas é a averiguação, né? Então, realmente ver qual que foi o período, o intervalo de contágio desse trabalhador, comprovar, né, se ele realmente estava na linha de frente, se ele teve contato com pacientes que realmente estavam positivos para essa doença, qual que foi a data que ocorreu isso. Além disso, é importante também que a gente veja se houve comprovação de ausência de treinamento, de medidas de proteção, ou às vezes até mesmo a ausência de fornecimento de EPI para aquele funcionário que estava trabalhando. É uma situação que infelizmente ocorreu muito no começo da pandemia, até por falta mesmo de conseguir comprar esses EPIs, né, por causa da grande procura, muitas empresas aí não conseguiam adquirir isso para fornecer aos funcionários, e acabavam, ficando sem o EPI adequado para poder trabalhar, né. Outra coisa que a gente tem que ter em mente aí para estabelecer o nexo, é comprovar se realmente na empresa eles não seguiam nenhuma medida geral de higiene, ou seja, né, ou de prevenção mesmo. Se não havia, álcool gel disponível, se havia, por exemplo, circulação de ar adequada, ou distanciamento, todas aquelas medidas que a gente ouviu bastante, né, falar. Isso é importantíssimo, porque são medidas que, têm que ser seguidas e estão aí em decretos que estão à disposição para serem seguidos. Mais um item importante, comprovação do elevado risco de contaminação, ou seja, o exercício profissional em si,
né, o tempo de exposição, a frequência de exposição, que ocorreu com aquele funcionário. Isso pode, né, ter contribuído com o aumento do risco. Então é importante a gente analisar a função do funcionário naquela situação. Comprovar que o trabalhador, ele, por si, ele não seguia as medidas de proteção. Então aqui, se você tiver essa comprovação que aquele acidentado não seguia as medidas, não usava o EPI, não fazia isolamento ou tinha as medidas higiênicas adequadas, ele acaba perdendo esse nexo, né. Mais uma coisa, características pessoais. Então, aqueles funcionários, por exemplo, que estão dentro do grupo de risco aumentado para infecção, a gente tem que levar em consideração. Seja lá os idosos, né, no caso de pessoas acima de 60, ou pessoas com doenças crônicas, né, principalmente as crônicas descompensadas, como cardiopatia descompensada, diabetes descompensada, pneumopatia descompensada, ou que tem imunidade baixa, seja lá os que estão fazendo quimioterapia, ou tem alguma outra comorbidade que abaixa a imunidade, né. Então isso também a gente tem que levar em consideração. Além de tudo isso, temos que ver os dados epidemiológicos. Não dá para a gente comparar um trabalhador que está numa cidade em que tem altíssimo índice de contaminação, ou, né, de contaminados, e uma cidade mais interiorana que tem menos. Então isso tem que ser muito particularizado, tem que ser muito bem analisado. Eh, uma coisa que é importante a gente ter em mente também, não são só os profissionais de saúde que vão ser acometidos, tá. Um exemplo, né, bem, prático disso aí, é aquela situação, por exemplo, uma empregada doméstica ou mesmo uma babá, que dorme no serviço, e aí ela vem a adquirir o covid, sendo que também os patrões foram infectados, tá. Então, isso é uma coisa que é passível de acontecer, né, e tem um nexo bem evidente, tá. Por fim, pessoal, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que realmente não existe uma receita de bolo para todos os casos, tá? Como a gente viu situações anteriores, algumas realmente a gente não tem uma resposta exata ainda. Então, são casos que vão ser analisados um a um e abordando dessa forma, fazendo uma investigação, percebendo, né, o que pode ter ocorrido, qual que foi a origem daquilo, e usar muito o bom senso. Então essa é a dica que eu deixo aqui e o esclarecimento que eu gostaria de dar para vocês. Até a próxima.